você colocando isso, né, a gente já começa a perceber que existe uma série de mitos, né, que já foram construídos em torno desse projeto. E a liberdade de expressão é uma delas, né? Se a gente pegar a lei, projeto, na verdade, em todo momento, quando se fala em liberdade de expressão, vem consigo a ideia de proteção, né? A ideia de permitir a liberdade de expressão, e não o contrário, e que de alguma maneira termina transmitindo para a sociedade uma espécie de desserviço, né? Ou ao mesmo tempo de desinformação, dito de outra maneira, e causa, né, dentro desse processo, estranheza e medo em muitas pessoas. Por que será que é tão importante? E aí a gente percebe que as big techs, né, estão muito envolvidas nesse processo. Por que será que já foi, em tão pouco tempo, foram gerados tantos mitos como esse, né, de questionar a liberdade de expressão, quando, na verdade, o projeto quer permitir a liberdade de expressão? Bom, um dos pontos fulcrais desse projeto e a sua necessidade é justificada pelo que está acontecendo agora, né? Que a facilitação ou a difusão e impulsionamento pelas próprias plataformas de determinado tipo de conteúdo, ou seja, de determinado tipo de narrativa em detrimento de outros. Com base no quê? Com base nos seus sistemas algoritmos. E esses algoritmos, eles são, como a literatura fala, eles são opacos, né? Ou seja, as plataformas também não têm transparência sobre o seu funcionamento. Significa o quê? No frigir dos ovos, por exemplo, que a gente não sabe como funciona o sistema de recomendação dessas plataformas. A gente não sabe como é feito, em geral, a moderação de conteúdo quando há ou infringência dos seus termos de uso ou políticas. A gente não sabe direito como é feito, né? Como é feito a seleção e a exibição dos anúncios publicitários que, em geral, acompanham também esse tipo de conteúdo e mensagem. A gente não sabe também como é feito apesar de nós termos uma lei geral de proteção de dados, a gente não tem necessariamente uma clareza sobre o que é feito com os nossos dados pessoais quando os fornecemos para essas plataformas, né? Então, o que o PL traz, digamos assim, uma tentativa de mitigar esse cenário, que é um cenário nebuloso para o usuário. Muito embora a gente tenha esse sentimento nessas redes, nesses aplicativos, né, e nos buscadores, de que estamos no exercício pleno de nossas liberdades, não é o que demonstram, por exemplo, os estudos relativos à economia da atenção, por exemplo. Porque, em verdade, alguns estudos empíricos nesse sentido, né, não é o que eu faço, mas já há, essas plataformas favorecem determinado tipo de discurso extremista que está muito próximo daquilo que o PL tenta combater, que são crimes, são ilícitos que já estão na legislação brasileira. Entende? Como, por exemplo, né, tentativa de golpe de Estado, e aqui eu vou citar todos eles: terrorismo, auxílio ao suicídio, crimes contra a criança e adolescente, crimes de discriminação, né, violência de gênero, crimes cometidos contra a vigilância sanitária, né, só para utilizar a lista da última versão que eu tive acesso, que, em verdade, a liberdade de expressão ela não protege essa possibilidade de ninguém ser nazista, de ninguém atentar contra as instituições democráticas, né, de ninguém atentar contra os três poderes, de ninguém atentar ou planejar
atentados, né, contra os cidadãos, os grupos e a vida humana, e ninguém violar direitos de crianças e adolescentes que a própria Constituição estabelece, né, como um dos seus princípios, uma atenção especial e prioritária, e a ninguém também é dado, né, promover ou continuar a promover racismo, xenofobia e discurso de ódio. Há alguns estudos, antes da discussão do PL, sobre os termos de uso, por exemplo, que já demonstravam que as próprias plataformas, algumas delas, já tinham seus termos de uso, políticas e disposições de combate, por exemplo, ao discurso do ódio. Até com conceitos até muito mais, um pouquinho alargados, né, do que dispõe a nossa lei antidiscriminação, né? A nossa lei antirracismo. Então, não dá para dizer que esse projeto ele ataca as liberdades. Pelo contrário, o que ele quer é combater, né, ilícitos cometidos na rede de forma a colocar a responsabilidade das plataformas em jogo. Vale dizer que, durante a trajetória jurídica da discussão sobre a responsabilidade dos serviços de intermediários, etc., né, inicialmente, a tese que basicamente vigorava no mundo civilizado, entre aspas, né, no mundo ocidental, que colocava como a regra operante, né, é que essas plataformas elas não teriam responsabilidade sobre esses ilícitos causados por terceiros, né, caso, por exemplo, não desconhecessem, né, que isso era praticado naquilo que ela oferecia para os seus usuários, a chamada doutrina do porto seguro. E isso era para quê, pessoal? Isso era para incentivar economicamente que essas empresas, muitas delas, né, da própria área de tecnologia de ponta, tivessem maior investimento, porque, se vocês não sabem, vão saber, né, no capitalismo, esse tipo de investimento é um investimento de risco. E isso pode não ter retorno, essas empresas podem quebrar, etc. Então, isso foi uma fórmula criada para que elas pudessem se valer disso e não sofrerem nenhum tipo de revés por crimes praticados por terceiros. No entanto, né, não é o que a gente observa hoje, porque cada vez mais, e a gente sabe que elas têm sim, né, algum tipo de conhecimento ou algum tipo também de controle sobre o que trafega na rede. Então, na rede, né, nos seus serviços. Então, o grande objetivo aí do PL é traçar, talvez, uma mudança nesse regime de responsabilidade das próprias plataformas por danos causados por terceiros em relação à propagação e à disseminação desses ilícitos, né, que, vale dizer, fazem com que se financiem grupos que se associam para cometer esses ilícitos, assim como fazem com que elas lucrem muito, e muito mesmo, né? Daí porque, ultimamente, alguns jornais brasileiros colocam nas suas manchetes essa associação contra o PL, que envolve Big Techs e também grupos extremistas, né? Então, há aí também uma tentativa de que elas se responsabilizem pela avaliação, né, análise desses riscos relativos à circulação, distribuição e compartilhamento, né, de conteúdos ilícitos nos seus serviços. Claro, né, aqui eu citei envolvendo esses crimes, essa alteração, inclusive, dessa lista que eu mencionei
muito en passant, foi feita por sugestão do próprio atual governo, ali já nos idos de março. Também introduz o chamado dever de cuidado, né? Exatamente para evitar esses riscos aí sistêmicos. Isso não é uma fórmula que foi adotada da cabeça de nós brasileiros, assim, não surgiu de nenhuma geração espontânea. É importante dizer que isso existe no regulamento de serviços digitais europeu, que foi aprovado no ano passado, começou a vigiar agora no dia 2 de maio, né? E também tentar evitar riscos iminentes de dano, como, por exemplo, aconteceu agora em relação aos ataques ou a simulação de ataques ou a disseminação de notícias falsas sobre os ataques a escolas, e que abrigam, né, grupos que são considerados pelo direito como hipervulnerabilizados. Então, o projeto ele tenta travar uma batalha muito mais do ponto de vista da estrutura do funcionamento e criar parâmetros e padrões para as grandes plataformas, né? Um pouquinho diferente da Europa, porque a Europa ela classifica 4 tipos de serviços que são abrangidos pela essa lei de serviços digitais e tem um grupo de obrigações que se aplica a todas elas e tem as obrigações e deveres mais graves, né, que só se aplicam de fato aos chamados buscadores de grande porte e às chamadas grandes plataformas, né? Vale dizer que, basicamente, a Google monopoliza esse mercado dos motores de busca, né? A sua participação basicamente corresponde a 92% de toda a fatia dos recursos, né, da grana envolvida, do dinheiro envolvido nesse setor. Então, a gente não está lidando com grandes empresas apenas, também está lidando com elas, né? Porque as plataformas estão dirigidas, mas o PL está dirigido muito mais para essas grandes plataformas. Existe um critério, né, que é o critério do número de usuários, que no Brasil tem que ser superior a 10 milhões para que essas normas do PL sejam aplicadas, mas vale dizer que é possível, sim, que, ainda que estejamos lidando com outros tipos de serviço que sejam menores, né, não podemos esquecer que essas empresas também podem, eventualmente, nesse mundo em plena transformação, apresentar aí resultados com tecnologias disruptivas que podem mudar a configuração de muitos desses modelos de negócios. E aí vocês sabem do que eu estou falando, né? Que basicamente é o ChatGPT, por exemplo, só para dar um exemplo, né? A gente está tratando de uma tecnologia que não surgiu na Big Tech, mas que pode alterar várias configurações em diferentes níveis educacionais. A gente que é professor, servidor de universidade, sabe, né? Os colegas ficam debatendo os efeitos disso, né? No formato ou como fazer uma pesquisa, até a substituição de postos de trabalho no mundo do trabalho, que isso pode ter implicações. Então, nós não estamos tratando de algo que a gente pode simplesmente tratar a liberdade como se fosse uma abstração, né? E outra coisa, a liberdade é um princípio que tem que conviver com outros, né? Inclusive outras liberdades. Eu falo aqui da liberdade de expressão, você citou, por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de comunicação. O PL, por exemplo, ele foi atacado ultimamente com a associação fantasiosa de que iria suprimir dispositivos bíblicos, né? Numa maneira de
apavorar ou arregimentar pessoas contra o próprio PL 2330, quando, na verdade, este é um princípio mencionado pelo próprio projeto, né? Então, não se está aqui, na verdade, tentando se criar nenhum tipo de grande irmão, porque, na verdade, o grande irmão já existe, né? São essas big techs. O que se quer é se chegar a um consenso mínimo onde a gente coloque na mesa a observância dos direitos dos usuários em geral, sobre, principalmente, né, o que é que acontece em torno das próprias atividades que acontecem nesses serviços, e também criar essas obrigações que sejam observadas por todas essas empresas, né, que atuam nesses setores mencionados pelo PL, notadamente redes sociais, serviços de aplicação instantânea, ferramentas de busca, indexadores de conteúdo. Tá? Então, há essa, na verdade, uma preocupação que ela é inversa, né? Infelizmente, a gente sofre no Estado Democrático de Direito uma crise de confiança na classe política, nas instituições, né? Mas em nenhum momento o PL coloca, por exemplo, o Estado brasileiro como mediador do que é falso, do que é verdadeiro. Aliás, a única coisa que permanece ainda sobre desinformação, inclusive, pelo menos na última versão que eu obtive, que foi vazada, né? Basicamente porque não se sabe, né, qual é o conteúdo final do projeto depois que ele não foi colocado para a votação na semana passada, mas ainda persistia, pelo menos na versão que eu tinha aqui, o chamado crime de disseminação de notícias falsas. Né? Mas era a única coisa, então por isso que não dá nem para dizer. Afora isso, há diversos aspectos que eu mencionaria ainda que são polêmicos, né? Mas não custa ressaltar que também o projeto traz normas que são diretrizes, por exemplo, importantes sobre educação digital, que também é o que está faltando no Brasil, né? Num país onde a educação formal ainda não é levada muito a sério, né? Onde a educação digital ela enfrenta problemas também relativos até a como as pessoas acessam a internet. Os números demonstram ainda que muitas pessoas acessam a internet via plano de dados móvel, né? Que em geral está associado a contratos do tipo zero rating, ou seja, você tem acessos específicos a determinadas aplicações, como, por exemplo, redes sociais e aplicações de mensageria instantânea de graça, e aquilo ali passa a ser sua fonte de informação confiável. E isso é um problema, né? Porque a gente sabe que nessas redes circula aquilo que acaba por direcionar a mentalidade de muita gente. Por exemplo, do lado oposto e paradoxalmente, as últimas pesquisas apontam que quase 80% dos brasileiros querem que essas redes, essas plataformas sejam reguladas e que eles têm consciência, por exemplo, de que elas, se não, né, alteram, mas influenciam os resultados, por exemplo, do processo eleitoral ou dos processos eleitorais do país. E aí isso já é algo que acontece pelo menos desde 2014. Pelo menos desde 2014, com maior intensidade em 2018, e agora em 2022 parece que se acordou, né? Tanto que aqui estamos cá nós discutindo novamente o PL 2630,
e regulação das plataformas.